pessoal. Preparei esse material sobre controle de infecção hospitalar para vocês, certo? E a infecção hospitalar, ela é um tipo de infecção adquirida após a admissão do paciente na unidade hospitalar e pode se manifestar durante a internação ou após a alta. Atenção! Quando se desconhecer o período de incubação deste micro-organismo e não houver evidência clínica ou dado laboratorial de infecção no momento da admissão, considera-se infecção hospitalar toda manifestação clínica de infecção que se apresentar a partir de 72 horas após a admissão. Atenção em questão de concurso, questão de prova, nessa observação. A partir de 72 horas após a admissão, tá certo? Então, com isso, eu trago para vocês alguns dos principais fatores que causam infecção, que são o desequilíbrio da flora bacteriana, né, da pele, do organismo, geralmente devido ao uso de antibióticos, né, a queda de defesa do sistema imune da pessoa internada, tanto pela doença como pelo uso de medicamentos. E a realização de procedimentos invasivos, como passagem de catéter, passagem de sondas, biópsia, endoscopia, cirurgia, por exemplo, que quebram barreiras de proteção da pele, tá? Então, geralmente, os micro-organismos causam a infecção hospitalar, que causam a infecção hospitalar, não causam infecções em outras situações, pois eles aproveitam o ambiente com poucas bactérias inofensivas e a queda da resistência deste paciente para se instalar. Então, apesar disto, as bactérias hospitalares costumam desenvolver infecções graves e de difícil tratamento, já que são mais resistentes aos antibióticos e, por isso, em geral, é necessário usar antibióticos mais potentes para curar esse tipo de infecção, certo? Então, eu trouxe para vocês os tipos de infecção hospitalar, né? Endógena, exógena, cruzada e intra-hospitalar. Vou explicar cada um. A endógena, ela ocorre quando a infecção hospitalar é causada pela proliferação de micro-organismos da própria pessoa, sendo mais frequente em pessoas com um sistema imune mais comprometido. A exógena é quando a infecção é causada por micro-organismos que não fazem parte da microbiota da pessoa, sendo adquirida através das mãos dos profissionais de saúde ou como consequência de procedimentos, medicamentos ou até mesmo os alimentos contaminados. Já a cruzada, ela é comum quando existem vários pacientes em UTI, na mesma UTI. Então, elas favorecem a transmissão de micro-organismos entre as pessoas internadas, tá? E a interhospitalar, elas são infecções levadas de um hospital para outro. Ou seja, a pessoa adquiriu infecção hospitalar onde estava internada e teve alta, mas depois ela precisou de ser internada de novo. Aí foi internada nesse outro hospital, né, trazendo a infecção do outro hospital para o hospital atual, tá certo? É bem fácil. Aqui é uma imagem onde diferencia a infecção hospitalar endógena para endógena. Endógena para exógena. Então, a endógena é a proliferação ou mudança no sítio do micro-organismo induzidos por algum fator predisponente do hospedeiro ou parasita. Já a exógena, aquilo que vem de fora, né? São mãos de funcionários do hospital, aparelhos de ventilação, sondas e catéteres. Lembrando que a exógena, ela é adquirida através das mãos profissionais, porque tem os procedimentos, medicamentos e até mesmo os alimentos contaminados que chegam até o paciente, tá certo? Então, é importante que seja identificado o tipo de infecção hospitalar, né? Para que a Comissão de Controle de Infecção do hospital trace medidas de prevenção e controle de micro-organismos no hospital, tá? Então, com isso, sabemos que existe esse controle de infecção, né? E ele tem um tipo de funcionamento. Então, eu pergunto para vocês. Vocês sabem o que é CCIH? Se não, eu vou dizer agora, tá bom? Então, CCIH seria a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Então, ela corresponde a um grupo formado por profissionais da saúde
que tem como função estudar as características epidemiológicas do hospital, elaborar um programa de controle de infecção hospitalar com o objetivo de reduzir o máximo, né, o número de infecções adquiridas no hospital, bem como a taxa de micro-organismos multiresistentes e com isso agir, né, em cima desses dados. Então, a CCIH ela é adequada de acordo com as características do hospital e das suas necessidades. Então, elas têm algumas principais atividades realizadas, né, dentro do hospital. Trago para vocês algumas, né? Elaboração de normas e rotinas para limpeza e desinfecção dos ambientes, né? Estabelecendo uma frequência, tipo de desinfectante, né? Especialmente em áreas críticas como berçários, centros cirúrgicos ou UTI, por exemplo. A determinação de regras para pacientes, visitantes e profissionais para diminuir o risco de infecções, como limitar o número de visitantes, estabelecimento de normas e treinamentos para a higiene, coleta de exames, aplicação de medicações, realizações de curativos ou reparo de alimentos, por exemplo. Né? Então, estimulação de medidas de higiene, principalmente das mãos. Pessoal, tem que ter a lavagem das mãos. Então, elas são um dos principais veículos de transmissão de micro-organismos, com a lavagem mais frequente ou com o uso de álcool em gel. Então, as medidas de lavagem das mãos devem ser implantadas tanto para acompanhantes dos pacientes quanto para a equipe médica, sendo importante a monitorização desta prática, tá certo? Então, orientações para o uso correto de antibióticos, né, evitando que os pacientes sejam tratados com antibióticos sem necessidade, né, ou por antimicrobianos de amplo espectro, impedindo assim o desenvolvimento das bactérias multiresistentes. Né? Então, orientação sobre o uso de produtos químicos para eliminar esses micro-organismos, né, como germinicidas, desinfectantes, antissépticos, agentes de limpeza e etc. E a realização da vigilância de casos de infecção, né, para entender as causas e elaborar formas de prevenção. Né? Então, para diminuir a taxa de infecção de hospital, os cuidados básicos devem ser tomados com todos os pacientes, né? Independente de seu diagnóstico e tratamento realizado. E, além disso, é importante incentivar a alta hospitalar sempre que possível, porque aí a gente consegue evitar, né, que aquele paciente que permaneça muito tempo no hospital, ele tenha chances de infecção e que quanto mais tempo ele passa no hospital, mais provavelmente maior a probabilidade dele ter uma infecção hospitalar. Né? Então, quanto melhor tirar o paciente do hospital, melhor para o paciente, tá bom? Então, aqui, uns dados da CI Saúde que eu trouxe e pesquisei, né, sobre as infecções mais comuns do trato respiratório, 63,5%, né, corrente sanguínea, abdômen, rins, trato urinário, sistema nervoso central e por aí vai. Então, a CCIH, com essas atividades desempenhadas, que são realizadas com o objetivo principal de promover a segurança do paciente por meio de medidas que visem diminuir o risco de infecção do paciente, como por exemplo, se eu conscientizo o acompanhante e a equipe médica sobre a higienização das mãos corretas, já que as mãos são consideradas as principais vias de transmissão e contágio por micro-organismo, eu diminuo a probabilidade dessa pessoa ter infecção hospitalar, tá certo? Então, as infecções mais frequentes adquiridas no hospital, elas podem levar ao aparecimento de sinais e sintomas que variam de acordo com o micro-organismo responsável pela infecção e a via de entrada no organismo. Então, as infecções mais frequentes em ambiente hospitalar são pneumonia. A pneumonia ela é adquirida no hospital. A pneumonia adquirida no hospital costuma ser grave e é mais comum em pessoas que estão acamadas, desacordadas ou que têm alguma dificuldade de deglutição, pelo risco de aspiração de alimentos ou da saliva. Além disso, pessoas que fazem uso de dispositivos que auxiliam na respiração,
tem mais chance de adquirir uma infecção hospitalar. Né? Algumas bactérias mais comuns nesse tipo de pneumonia são a Klebsiella, a Enterobacter sp, né? E entre outras. Além disso, tem alguns tipos de vírus e fungos também, tá bom? Então, os principais sintomas da pneumonia são a pneumonia hospitalar, né, pessoal? Vamos lembrar. São de dor no tórax, tosse com secreção amarelada, sonolenta, febre, cansaço, falta de apetite e falta de ar. Né? Infecção urinária é outro tipo de infecção, né? E a infecção urinária hospitalar ela é facilitada pelo uso de sonda durante o período de internação, apesar de qualquer pessoa poder desenvolver no seu dia a dia, né, principalmente mulheres. E também tem algumas bactérias mais envolvidas nessa situação, que inclui a Escherichia coli, Proteus sp, Pseudomonas Klebsiella e outras também, tá bom? Que eu vou disponibilizar para vocês em PDF. E os principais sintomas da infecção urinária são a infecção urinária, que pode ser identificada por meio de dor, ardência da urina, dor abdominal, presença de sangue na urina e febre. A infecção de pele é bem comum, viu? Devido às aplicações de injeções e acessos venosos para medicamentos ou coletas de exame, cicatriz de cirurgia ou biópsia, ou pela formação de escárias de decúbito, mudança, enfim. Então, os principais sintomas, no caso de infecção de pele, pode haver a presença de área de vermelhidão e inchaço da região, com ou sem presença de bolhas. Né? Geralmente, o local ele é doloroso e quente e pode haver produção de secreção purulenta e mal cheirosa. Então, trago mais um tipo, que é a infecção do sangue. A infecção da corrente sanguínea, ela é chamada de septicemia e geralmente surge após infecção de algum local do corpo, que se espalha pela corrente sanguínea, né? Então, este tipo de infecção é grave, pessoal. E se não for rapidamente tratada, pode ser rapidamente causar falência dos órgãos e risco de morte. Então, vamos ter atenção nessa daí. Não que não tenha atenção nas outras, mas essa daí é uma das principais, tá? Existem ainda alguns tipos, né, alguns diversos outros tipos de infecção hospitalar menos comum que afetam variadas regiões do corpo, como cavidade oral, trato digestivo, genitais, olhos ou ouvidos, por exemplo. Então, qualquer infecção hospitalar, ela deve ser identificada rapidamente e tratada com antibióticos adequados, né, para evitar que se torne grave e coloque em risco a vida da pessoa, né, e por isso, na presença de qualquer sinal ou sintoma desta situação, deve se comunicar ao médico responsável, tá? Então, quem tem mais risco? Ah, meu Deus, será que é o pobrezinho que está na UTI? Quem será que tem esse maior risco? Né? Então, eu trago para vocês essas informações que são idosos, recém-nascidos, pessoas com comprometimento da imunidade por doenças como AIDS, pós-transplantados ou em uso de medicamentos imunossupressores, né, diabetes mellitus mal controlada, pessoas acamadas ou com alteração da consciência, pois apresentam maior risco de aspiração, doenças vasculares com comprometimento da circulação, já que dificulta a oxigenação e cicatrização dos tecidos, né? Pacientes com necessidades de uso de dispositivos invasivos, como sondagem urinária, inserção de catéter venoso, utilização de ventilação por aparelhos, né, e realização de cirurgias. Então, a gente deve ter uma atençãozinha quanto a isso, tá? Então, para concluir esse slide aqui, né, trago para vocês que, além disso, quanto maior o tempo de internação, maior o risco de se adquirir uma infecção hospitalar, pois há maior chance de exposição aos riscos de micro-organismos responsáveis. Então, pessoal, a gente precisa colocar na nossa cabeça que a gente precisa ter todos esses cuidados. Ah, será que o paciente está lavando a mão? Será que quem acompanha lava a mão? Será que o profissional da saúde está lavando a mão? Né? Então, a gente precisa ter esse controle, né? Detectar, essa comissão vai detectar todas essas informações e vai agir sobre isso. Tá? Espero que gostem. E é isso, pessoal.